Eu preparei a aula, então, me baseando nas dúvidas que me enviaram, né? Eu pretendo poder ajudá-los a desmistificar um pouco a questão da redação. Claro que eu recebi muitas mensagens com o povo falando: a redação é o calo do meu sapato, é a pior coisa do mundo, tudo isso. Gente, não é, tá? Yara, você está falando isso porque você é da área. Não, tá? Escrever qualquer tipo de texto é difícil quando a gente não sabe. Eu trabalho com redação de concurso, redação de Enem, redação vestibular. Quando eu estou na escola, que a pedagoga me pede um relatório sobre um aluno, eu não sei fazer. Eu tenho que pesquisar como que faz. Por quê? Porque eu não estou acostumada com esse tipo de texto. Tá? Aí o que a gente faz? A gente pede modelo para as professoras amigas. Todo mundo faz igual. Por quê? Porque tem uma estrutura e a gente só modifica os nomes. Né? E é isso que vai acontecer nos textos de vocês também. Então, o que eu tive, assim, que eu recebi mais dúvidas foi com relação à introdução, tá? E eu vou dizer para vocês que, assim, a gente precisa treinar a introdução realmente, tá? Porque é a introdução que determina todo o texto. Se você tem uma introdução bem feita, todo o seu desenvolvimento já está bem articulado ali e você sabe como será entregue, né? O que é que o leitor espera do seu texto. Então, eu vou trabalhar com vocês, inicialmente, a proposta que falava sobre os policiais com problemas psicológicos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Gente, aquele esquema, qualquer dúvida, pelo amor, interrompam, perguntem, tá? Fiquem bem à vontade. Então, vamos ver. Então, tá. A proposta é essa. A federal sempre vai dar pelo menos um texto motivador para ajudar o repertório, tá? Essa proposta, ela está interessante no seguinte quesito, ó. Escreva um texto dissertativo argumentativo, posicionando-se em relação à discussão levantada nos textos. Então, você primeiro precisa saber qual é a discussão levantada nos textos. A federal, como sempre, fala o que você tem que fazer. Contextualizar a problemática. O que é isso? É apresentar o tema para o leitor. Você tem que imaginar que o leitor não leu a proposta. Ele não sabe sobre o que é o seu texto. Se você não fizer uma boa apresentação, ele não vai entender sobre o que é que você está falando. Assumir o ponto de vista claro e embasado sobre a questão. Assumir ponto de vista, isso aqui significa que é a introdução, né? O ponto de vista ou a tese. Quando você tem que embasar, significa que você vai ter que trazer argumentos. Só que na tua tese, né, o teu posicionamento é com base à responsabilidade governamental mediante o problema. Que problema? A discussão dos textos, tá? Os textos servem como motivador. Ou seja, você não pode copiar o que está no texto, mas você deve se embasar no que está ali para direcionar a sua argumentação. Nessa proposta especificamente, está sendo solicitado que se explicitem soluções. Muito difícil a federal pedir soluções, mas se ela pedir, é um dos critérios, a gente tem que fazer. Então, olha só. Quando a gente faz a leitura do texto base, a gente faz uma leitura com uma conversa com o texto, né? O que é que eu vou usar do texto que vai servir para a minha argumentação? Então, o título do primeiro texto é Soldado da PM é neutralizado com 10 tiros após surtar e disparar fuzil no farol da Barra, em Salvador.
Essa notícia é de 2021, 28 de março. Então, tá. Um soldado da Polícia Militar da Bahia foi atingido por pelo menos 10 tiros na noite do domingo. Os disparos foram feitos por agentes do BOP. Aí aqui já chama atenção. Opa, um policial foi atingido por membros do BOP? Então já chama atenção. Tentavam demover o homem de um aparente surto psicótico. Então, é o título da matéria, né? Após surtar, então a gente já vai marcando aqui. O que aconteceu até agora? O pessoal do BOP tentou sossegar alguém em surto. As informações são da SSP Bahia. SSP, perdão. De acordo com a pasta, o soldado foi neutralizado, entre aspas. Então, veja, já é uma palavra, por mais que esteja na notícia, né? Quando a palavra está entre aspas, já nos dá alguma informação adicional também, né? Neutralizado, tentaram deixar ele normal. Ele está em estado grave, tá, após ter sido baleado. Então, veja, ele sofreu, ele foi baleado, tá. Informou que o homem foi cercado e isolado no início da tarde, quando chegou armado e fez disparos que alarmaram quem estava na região. Não há informações sobre outros feridos. Então, como que o BOP chegou até lá? Essa pessoa que surtou começou a atirar lá na região. Tá. Além dos tiros, o soldado arremessou grades, isopores e bicicletas no mar. O comunicado relata que ele alternava momentos de lucidez com acessos de raiva, acompanhados de disparos. O rosto do homem estava pintado de verde e amarelo, cores da bandeira do Brasil. Veja que isso aqui não é tratado, né, não é explorado na notícia, porque dizer que ele estava com o rosto pintado de verde e amarelo nos diz muita coisa. Nós precisamos inferir sobre isso. Mas... Sério, Pro? Tá vendo, Pro? É uma coisa que, para mim, já no texto foi relevante. Tá? E daí que tá a cara pintada de verde e amarelo. Tá vendo como já começa a dificuldade. Você, como professora, já está apontando uma coisa que, no meu ponto de vista, era irrelevante e você já está dizendo que é importante. Mas, ó, vamos ver as inferências. É porque, assim, a notícia não pode ficar dando argumento, né? Dando opinião. Por que será que o cara que é policial estava com o rosto pintado das cores da bandeira? Porque ele estava surtado. Mas ele poderia, sei lá, fazer uma maquiagem... Exatamente. Ele poderia fazer uma maquiagem de palhaço. Ó, nacionalista, patriotismo. Então, ele estava surtado porque ele brigou com a mulher? Ah, psicológico, né? Abalado. Psicológico abalado. Mas veja que esse psicológico está abalado com alguma coisa a ver com a profissão dele, com o patriotismo. Né? O patriotismo, exatamente. Então, não está de alegre essa informação aqui. Claro que se fosse um texto dissertativo argumentativo, eu falaria para você expandir a argumentação para explicar, né? Mas veja, isso aqui já diz que ele é um policial. Ele estava brigando, ele está surtando por causa da profissão. Tá. Buscamos, utilizando técnicas, impedir o confronto, mas o militar atacou as nossas equipes. Além de colocar em risco os militares, estavam numa área residencial. Beleza, isso aqui não importa, eu já vou tirar. Marcamos algumas coisas interessantes. Texto 2. Policiais militares sofrem com a falta de apoio psicológico. Então, aqui poderia ser... Não, alguém surtou. Não foi alguém que surtou, apenas alguém. Foi um soldado da PM. E ele estava com o rosto pintado de verde e amarelo. Tá. Daí aqui, o texto 2, policiais militares. Há 2 anos, o cara sofre com estresse do trabalho e toma 3 remédios para tratar a depressão. Desde então, com dezenas de pedidos médicos, o cabo de 24 anos passa os dias lutando para conseguir o aval do afastamento definitivo do trabalho. Interessante. Falta de apoio psicológico, questão do afastamento. Segundo um dos relatórios enviados, o psiquiatra justificava mais uma das solicitações de afastamento, alegando que ele apresentava
tristeza profunda, ideação suicida frequente e heteroagressividade. Ou seja, ele estava num quadro de profundo sofrimento psicológico. Tá. Mesmo assim, ele sempre foi obrigado a voltar para o serviço. Segundo o presidente, o caso do Kaique representa um problema comum nas PMs brasileiras. Nossa, problema comum. Lembra que eu falei, a gente conversa com o texto, né? Que é a dificuldade para o apoio psicológico. Em nota, a polícia disse que ele foi afastado por 10 dias e antes remanejado para o serviço interno em razão da condição de saúde mental. A PM, no entanto, não detalhou os motivos das negativas para o afastamento após dezenas de relatórios apresentados psiquiátricos, né? A corporação afirmou também que conta com psiquiatras conveniados, além de psicólogos que atendem nos núcleos existentes. Primeira pergunta. Qual é a discussão levantada nos textos? Psicológico dos profissionais. De quais? PM? Da PM, mas de segurança, dá para a gente dizer que é de segurança, né? PM e segurança. Aí, deixa eu ver no chat. Problemas psicológicos dos policiais, né? Do pessoal que tem a ver com a segurança pública. Então, beleza. Oi, pode falar. Eu fiquei com dúvida justamente nisso. Se eu poderia falar da segurança pública geral ou me especificar apenas nos PMs, porque os dois textos traz de PM. Eu vou te falar assim, para não errar, você poderia ter falado PM e demais funcionários da segurança. Para não dizer que não tratou da PM, menciona, mas fala dos outros também. Tá? Eu acho que vale a pena, assim, pecar pelo excesso, nesse caso. E aí, a gente precisa pensar na responsabilidade governamental. Gente, eu li muitos textos. Qual é a responsabilidade? Ah, tá, calma, tem uma coisa mais importante ainda. Os demais corretores, né, dos ciclos, e o pessoal da banca, a nossa formação é letras. A gente trabalha com texto. A gente, até ler esse texto, a gente nem sabia que os policiais tinham um problema psicológico. Se a gente não tivesse lido nada, a gente não ia saber. Vocês sabem, porque vocês estão estudando isso. E a minha pergunta é, qual é a responsabilidade governamental com relação a essa problemática? O que vocês têm a me dizer? Porque eu li muitos textos que falavam que era para dar apoio psicológico para o policial. Vago. Para quê? Por quê? Que tipo de condições? Entendi, Pacheco, fica tranquilo. Então, deve prover condições de trabalho, mas o que seriam essas condições de trabalho? Eu não sei, eu só conheço escola. Estrutura de atendimento psicológico, mas isso seria o suficiente? Então, não seria responsabilidade governamental? Não seria uma responsabilidade dos órgãos da saúde? Verdade. Mas no caso, Yara, esse apoio psicológico é como condição de trabalho, como, vamos dizer, vamos supor, como segurança do trabalho, assim como nas escolas, você tem que ter uma estrutura para trabalho, vamos dizer, vamos dizer, deixa eu tentar colocar, um dos fatores para executar o bom trabalho. Beleza, ótimo. Mas, então, continua tudo como está, mas vamos disponibilizar mais psicólogos? Professora, no caso, eu justifiquei da seguinte forma: a carga horária é superior ao que eles foram contratados aqui no Paraná. Inclusive, o pessoal está trabalhando 24 por 48 e era para ser 24 por 72. Então, eu pedi a redução, né, falei sobre a redução,
e falei sobre os equipamentos. Tinha policial trabalhando com colete vencido, a prova de balas. Então, assim, além disso, somado ao fato de que eles estão no risco constante, né? Então, eu coloquei tudo isso na justificativa de ter o apoio psicológico. Ótimo, ótimo. Eu acho que além do apoio psicológico também, eles têm que ter um acompanhamento pós-consulta também, né? E ser levado mais a sério também, porque, como diz no segundo texto ali, né? Muitos órgãos não dão muita importância para o estado psicológico do profissional, é onde acontece esse de chegar no extremo, né? Uhum. Mas veja que o Felipe disse, ele embasa melhor por que eles têm problemas psicológicos. Veja, é responsabilidade governamental mais que prover apoio psicológico, senão seria responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, eles estão ficando doentes porque não tem pessoal, eles têm que trabalhar mais do que deve. O estresse da atividade, beleza. Mas eu vou falar que o estresse de ser professor é igual. E daí, então, Lira, mas por que não falou, por que falou governo e não falou só da saúde? Tem um porquê, tá? Então, eles têm mais problemas psicológicos porque eles estão, falta pessoal, daí eles têm que trabalhar mais do que deveriam, não sei se é essa a palavra correta. Eles estão sem a história do colete, né? Poxa vida, se o cara está com colete que não vai proteger, ele está com mais medo. Outra, o armamento da bandidagem é muito maior que o armamento da polícia. Será que o policial não está ficando cabreiro? Ele vai ter que entrar lá numa favela para fazer alguma coisa? Será que vai ter gasolina para isso? Será que ele não está tenso com isso também? Então, gente, cuidado com o romantismo, com a fofice no momento de escrever. Porque é um trabalho estressante, eles têm problema psicológico. Ser professor também é um trabalho estressante e eles também... E fica tudo louco também, a professora Yada. O que mais tem nos hospícios é professor e policial. Então, eles acabam trabalhando mais de 40 horas semanais, isso é um problema, tá? Eles não têm o material, isso é um problema. Tudo baixo salário, eles têm que trabalhar nos dias de folga. Isso sim é papel do governo prover. Não é só disponibilizar consultório psicológico, com atendimento psicológico, entendeu? Então, gente, prestem atenção nas palavras que são apresentadas nas propostas. Por que ele disse responsabilidade governamental? Né? É mais que isso. Tá? Gente, o fato do cara ter que trabalhar em 2 empregos para suprir a renda, cara, isso é terrível, né? A gente sabe, quando a gente está... gente, eu quarta-feira já estou morrendo, por mim o final de semana seria na quarta-feira. Né? Agora, imagina, isso que eu trabalho suave. Oi. Mas daí aonde que entra o que o cara pintou a cara de verde e amarelo? Em tudo isso, além de tudo isso. Porque ele teve um surto. Então, o fato dele pintar a cara de verde e amarelo, provavelmente ele estava questionando a atuação da própria corporação ali, não necessariamente do governo, tá? Mas ele estava querendo dizer, olha, o problema de tudo tem a ver com o papel da polícia, por exemplo, que é um dos órgãos do governo. A ideia, veja, o policial, ele não trabalha só porque ele quer aquele salário. Ele também tem uma... Deixa eu ver uma palavra que não seja muito romântica. Ele tem um porquê de estar ali. Né? Então, o cara provavelmente estava frustrado com o que ele estava vendo. Lá na Tropa de Elite, lá, o cara também, no 2, acho, não sei, ele não estava emputecido com tudo que estava acontecendo também? E daí ajuda a ficar mal.
tá? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção na questão dos textos é sempre ir além, tá? Porque senão você não vai ter argumentação. Vejam que esses textos aqui, eles não nos trazem muitas informações que ajudem a você colocar no texto. Porém, você poderia usar, tá? A federal deixa você usar o texto motivador como base. Deixa eu até mostrar um texto aqui. Eu queria mostrar a introdução primeiro, mas eu vou... deixa eu mostrar um dos textos que fez sobre isso. Sensação de impunidade, gente. Claro, os caras... Se o cara está trabalhando para resolver um monte de coisa, não resolve, ele está vendo que o trabalho dele não vai para frente, ele vai emputecer. Tudo isso afeta o psicológico. Ótimo, achei o texto que eu queria. Deixa eu coisar. Olhem esse texto. Primeiro eu vou falar sobre a introdução dele, tá? Que é o meu foco hoje, mas aí eu quero mostrar a argumentação. O trabalho das polícias militares é fundamental para a segurança da população brasileira. Entretanto, um serviço estressante tem propiciado muitos casos de surto psicótico entre policiais, o que evidencia a falta de responsabilidade governamental com esses servidores que necessitam de maior atenção médica psiquiátrica. Nesse sentido, convém analisar a negligência das autoridades para com a problemática. Primeiro ponto, estratégia. Falou de polícia militar, falou de segurança da população brasileira e falou responsabilidade governamental. Tem que usar as palavras-chave desde o início do texto. Alguém sabe me dizer cadê a tese? Tese no último período ali, nesse sentido? Uhum. Convém analisar a negligência por parte das autoridades para com a problemática. Não dá para dizer que não tem tese. É uma tese que não está ajudando muito a argumentação, porque ela está dando só um direcionamento, tá? Mas não deixa de ter tese. Então, ela não vai perder ponto por não ter tese. Tá boa a introdução? O que vocês acham? Acho que tá boa, sim, Pro. Claro que tá. Falou de polícia militar, que foi o Felipe que tinha falado, né? Olha lá, Felipe, ela colocou bem felizona ali as polícias militares, já matou essa questão. Falou de responsabilidade governamental, que estava lá na proposta. Explicou bem, tá? É um serviço estressante que, como consequência, tem trazido muitos surtos psicóticos. Veja que a ideia do surto psicótico está direcionada para aquilo que foi trazido no texto motivador. Se falou de surto psicótico, está apresentando a ideia do problema psicológico. Depois aqui, ó, médica psiquiatra. Tá. Quero mostrar para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, observa-se que os governantes não estão preocupados com a saúde psicológica dos policiais, os quais enfrentam situações graves no Brasil. É uma contextualização também, porque nós precisamos, nos parágrafos argumentativos, apresentar uma frase que explique sobre o que nós vamos debater naquele trecho. Tópico frasal, explicação. Isso ocorre, pois a maioria não recebe assistência médica dentro das instituições. Vou utilizar um dado. Um exemplo foi o caso do policial militar em crise, que ao ser contido foi baleado e veio a falecer, sendo que poderia ter sido... tá. Então, olha aqui, ó, dado. Pegou do texto motivador. Tem problema? Claro que não. Apresentou o dado. Precisa apresentar o dado e comentar sobre o dado. Se houvesse a priorização da saúde do profissional por essas entidades, isso não teria acontecido. Vou fechar o meu parágrafo. Com isso,
comprova-se o descaso do governo com militares que trabalham em cobrança hierárquica diária e estrutura organizada que os habilitem de forma saudável no serviço. Estruturalmente, muito bom. Por quê? Tópico frasal, falou sobre o que vai falar no parágrafo, explicou, trouxe um dado, um argumento, né? Nesse caso é um exemplo, e comentou. E fechou o parágrafo retomando a tese. Tá? Veja, comprova-se o descaso que trabalha com cobrança hierárquica diária e sua estrutura organizada que os habilitem de forma saudável ao serviço. Veja, negligência por parte das autoridades. Então, está retomando a tese. Muito boa a estrutura do texto. Precisou pirar muito? Não, estava lá no texto motivador o argumento. O que vocês acham desse parágrafo? Professor, eu gostei bastante. Eu gostei bastante da estrutura, eu só fico em dúvida ali em relação ao exemplo, que eu não gosto de usar assim um exemplo, mas eu também não sei como colocar de uma outra forma. É que assim, você tem que colocar um tipo de argumento. Exemplo, exemplificação é um tipo de argumento. Tá? Você gosta de colocar dados? Será que é isso? Não, eu só não gosto de escrever a palavra. Um exemplo, eu queria saber uma forma de colocar sem precisar escrever. Um exemplo disso teria alguma forma de... Teria sim. Deixa eu voltar ali, então. Poderia colocar, ao invés de colocar um exemplo, poderia falar, né? Como a situação do policial, tal, tal, tal. Ou, exemplo disso ocorreu não sei o quê, se você não quiser usar um exemplo. Tá? Você acha que a palavra é pobre? O que você acha? Comum? É que eu acho que fica muito direto, eu não sei se tem problema ou não. Para mim não tem problema, mas eu não sei o que o avaliador pensa. Não tem. O que o avaliador vai olhar? Tópico frasal, dado, explicação do dado. O que ele vai olhar na introdução? Contextualização, palavras-chave e tese. É matemático. Porque Beleza, a gente olha a estrutura, as características do texto dissertativo argumentativo e a gente olha daí a qualidade do conteúdo. E eu não sabia que podia usar alguma coisa do texto de orientação, Pro. Agora que você está falando que eu não sabia, não. Achei que não podia. Na federal pode. Na federal pode. Agora, vamos supor que você fale, não, eu quero fazer o meu texto muito, muito diferente, quero trazer uma informação de fora. Daí você vai lembrar de alguma coisa que você viu no Jornal Nacional. Mas você não lembra direito. E você não quer usar o que está ali. Aí você pode dizer, né? Um exemplo, foi o que aconteceu com um policial em Curitiba que fez não sei o quê, não sei o quê. Daí você fala de outro que você sabe. Oi. Yara, uma pergunta com relação, vamos dizer, à correção, vamos dizer. Vamos supor, será citado um dado. Ele ser do texto motivador ou ser um dado, vamos dizer, coerente, vamos colocar dessa forma, ambos coerentes, tem diferença no peso na correção? Você trazer um dado externo ou ele na valoração ele é a mesma coisa? Na federal, você não vai ser penalizado por trazer um dado do texto motivador. Porém, lembra que eu sempre falo para vocês, né? A correção é subjetiva. Tá. Se você trouxer um dado de fora, pode ser que o corretor fale, olha, muito bom, tá diferente, vou valorizar. Entendi. Vamos supor, né? Tem que ter o texto tem que estar minimamente bom para chegar nesse ponto de achar que o exemplo é bom, né? Exato. Entendi. Uhum. Eu sempre procuro falar assim, eu não quero
gente, a correção tenta ser o mais justo possível, o mais justa possível, tá? Mas não há como negar que é subjetivo. Se ele achar que você está... Porque se todo mundo falar a mesma coisa do cara da Bahia e alguém trouxer alguma coisa diferente, você vai ser valorizado por isso. Tá? Isso aí... assim, até um caso que foi agora em fevereiro, né? Aqui em Curitiba, na Grande Curitiba, que foi lá um policial matou o outro por uma discussão de forma de condução da viatura. Pode trazer esse dado. Beleza. É diferente dos outros. Mas não foi surto psicótico esse caso, hein? Não, mas assim, não deixa de ser. Você diz que é um motivo fútil, mas você discutir a forma que um está dirigindo a viatura, daí trocarem tiros, não tem como você falar que não é psicológico. Aham. Exatamente. Na verdade, foi uma reação, né? Um reclamou. Mas por que ele chegou nesse ponto? Ele reclamou que o outro estava dirigindo de forma perigosa, pararam a viatura, um desceu, teve agressão e foi um revide, né, da agressão. Causado por estresse. Sim. Porque você tem definido quem é o motorista, vamos dizer. Na unidade, o pessoal que está trabalhando tem quem é o motorista, pela escala lá, e o resto do parceiro. E aí, como todos são treinados, vamos dizer, para direção tática, o cara tem que dirigir ali da maneira que é. Adriele, você pode citar o G1, sim, o G1 é bem visto, tá? Você deve ter preconceito, assim como eu, porque o G1 é da Globo, daí você acha que o povo não vai gostar, não é isso? Eu sou cabreira com o G1 também de citar, mas eu leio o G1 e eu confio, né? Pode citar, sim. Se por um acaso você leu em outro lugar, mas você não lembra onde que é, fala que é o G1 também, tá? Pode citar. E outra, né, gente, G1 é curtinho de escrever. Porque se você falar que é o IBGE, pô, vai uma linha e pouco para falar o que é IBGE. Eu tenho um outro começo aqui para a gente analisar, uma outra introdução. Mesmo conteúdo, tá? Então, aqui. A falta de apoio psicológico e surtos psicóticos nas corporações policiais tem se tornado cada vez mais comuns. Isso devido ao risco diário e à grande pressão causada pela função. Entre os fatores relacionados, vale destacar a falta de acompanhamento psicológico e a baixa infraestrutura da segurança pública. O que vocês têm a me dizer? Tá certo? Está certo. Algumas coisas, né? Ó, a falta de apoio psicológico e surtos psicóticos tem acento circunflexo, porque é sujeito composto, tá? Cada vez mais comuns. Isso devido ao risco diário e à grande pressão causada pela função. Isso é uma contextualização? Que medo que vocês estão? Sim, correção, é uma contextualização. Não é? Oi? Não entendi, Cris. É uma correção. É apresentação. Começou a falar de caso psicológico e surto, que foi o que estava lá no texto motivador. Tem se tornado cada vez mais comuns. Beleza. Prost falou ali sujeito composto, eu colocaria acento por ser plural. Mas é plural por ser sujeito composto. Ah, tá. É isso que eu quis dizer. Tá. Daí, tem se tornado cada vez mais comuns. Ponto. Apresentei o tema. Vou fazer meu caminho argumentativo. Isso acontece, ou isso se dá devido ao risco diário e à grande pressão causada pela função.
Ah, mas não falou qual é o risco diário e não falou qual é a pressão. Na introdução, tudo bem, dá para entender pelo contexto. Entre os fatores relacionados a essa problemática, porque se está relacionado a alguma coisa. Gente, eu vou ter que parar para dar um grito aqui, que eu acho que é aqui na minha casa o povo falando. Peraí. Não sei se está atrapalhando vocês, mas a mim tá. Peraí. Desculpa, é que o cara tá mexendo no portão bem hoje, né? Já xinguei ele. Nem dava para ouvir, não estava atrapalhando, não. Não? Ai, primeiro começou a cachorrada, depois isso, pelo amor. Então, é o seguinte. Entre os fatores relacionados, o que está relacionado a algo. Nossa, eu só fico brava, Ana. Pergunta para os meus filhos. Entre os fatores relacionados a essa problemática, vírgula, vale destacar a falta de acompanhamento psicológico e a baixa infraestrutura na segurança pública. Introdução estruturalmente perfeita. Tem contextualização, está direcionando e apresenta a tese. Mas isso não é tese, porque ele não falou que é opinião. Gente, ninguém eu sou a favor da polícia ter problema psicológico. Ou então, eu sou contra. Imagina que absurdo. Não tem, é ponto de vista. Já de grande pressão, já pelo fato de se referir, já não é implícito que esse risco. Na introdução, beleza, você deixar implícito na introdução. Lá dentro, por mais que seja implícito, você tem que justificar, senão vai ficar faltando. A gente sente que falta. Então, quem estava com dificuldade de fazer tese, olhem isso aqui. Vou mudar a cor. Entre os fatores relacionados a essa problemática. O texto não vai trazer sempre uma problemática, algo que está em debate? Que tal contextualizar e usar essa frase? E aí você apresenta 2 tópicos, tá? A sua tese, sendo apresentada por 2 tópicos, é mais fácil. Aí, no parágrafo de desenvolvimento 1, você vai falar sobre a falta de acompanhamento psicológico. No outro parágrafo, você vai falar sobre baixa infraestrutura na segurança pública. O texto não está pronto aqui, gente. Aí, a gente vai fazer os efeitos especiais que a gente já sabe. Tem que começar com conectivo. Então, primeiramente, a princípio, não sei o quê, cabe mencionar que a falta de acompanhamento psicológico, não sei o que lá. Ponto. Esse é o tópico frasal. Aí, o que eu fiz? Aí, você vai apresentar um dado, um exemplo, um tipo de argumento. Segundo dados não sei da onde, segundo notícia não sei da onde, segundo o exemplo do não sei o quê. Apresentou o dado? Comenta sobre o dado. Aqui já deu 3 períodos. Depois que você comentou sobre o período, sobre o dado, retoma a tese, faz um fechamento do parágrafo. Tá? Aqui, gente, deu 5 linhas escrita o texto que eu digitei, tá? Tá bom para introdução, 5 linhas. Aqui vai dar umas 8, aqui umas 8. Sempre os parágrafos argumentativos precisam ser maiores que a introdução e a conclusão. No parágrafo 2, a gente vai apresentar 3 ou 4, estou vendo que meu dedo não está aqui, 3 ou 4 períodos nessa sequência. Tópico frasal, dado, comentário, fechamento. No outro parágrafo, vou colocar mais um conectivo. Além disso,
vírgula, é importante ressaltar que a baixa infraestrutura, não sei o que, não sei o que. Ponto. Dá para comentar aqui, apresentar um dado, comentar o dado, fechando o parágrafo. Prof, na teoria é muito fácil. O problema é colocar isso no papel. Não é? Não é? Faz isso aqui, ó. Ó a receitinha aqui. Cabe mencionar que. Aí você fala o que cabe mencionar. Tá tudo anotado, Pro. Beleza? Segundo, não sei o que é o dado. Vai comentar. Isso significa que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o fechamento. Portanto, não sei o que. Mesma coisa no outro. Tá? É seguir o esqueminha. Vai dar 4 períodos. Oi, Vou para concluir. Oi. Só uma dúvida ali no fechamento. Que seria mais adequado ali no fechamento de cada parágrafo aí, no caso de desenvolvimento aí? Seria mais adequado falar no fechamento? Falar o quê, Felipe? Eu não entendi o final. Não, só dar um exemplo no fechamento aí de um parágrafo, só para tomar como exemplo aí. Vou pegar esse aqui que a gente estava olhando. E daí vocês já leram o que estava no parágrafo para... Ui, peraí, muito arquivo aberto, professora véia, deixa eu achar tudo aqui. Achei. Não era tão burrice minha. Ô, Pro, então é obrigatório ter 4 períodos em cada parágrafo de argumentação? Aham. Se você fizer 3, beleza. Mas vai dar umas 8 linhas, tudo bem, tá? Se você fizer menos que isso, é porque está faltando coisa. Ó, Felipe, aqui, por exemplo, ó, falou o exemplo, comentou. Poderia até ter fechado aqui. Com isso, comprova-se o descaso do governo com militares que trabalham com segurança diária e sua estrutura e que precisam de coisa saudável. Veja que fechou falando da tese, descaso do governo, e falando aqui do tema, que é a da saúde mental. Para ficar mais claro aqui, ó, vamos ver no outro parágrafo. Yara, o fechamento ali é meio que uma contextualização, né? Vamos falar assim, ou não? Não, o fechamento é um resgate. Você tem que amarrar com o que você está falando no texto. Sobre o assunto ali, né? Meio que contextualizando o assunto daquele parágrafo ali, daquele dado comentado, enfim, daquela informação ali, daquele parágrafo, né? Isso mesmo. Tá. Ó, além disso, é importante atentar para a necessidade da avaliação médica. Então, a gente espera que esse parágrafo fale sobre a avaliação médica, para saber se o policial tem condições de continuar trabalhando. Caso contrário, deve ser retirado. Tá. Tópico frasal. Tá longo, tá? Conforme dados do portal UOL. Portal UOL também é curto de escrever, hein? Adriele, dá para pôr também se você ficar com preconceito do G1. Mais de 20% dos policiais militares são afastados por problemas psicológicos no Brasil. Mesmo assim, tá, dado, vai comentar o dado. Mesmo assim, muitos são obrigados a voltar a trabalhar. Ô, Pro, uma observação. A gente pode colocar qualquer coisa aí, eles não vão, por exemplo, lá no portal UOL, conferir a notícia, não, né? Não vão. Só não dá uma coisa que não dá para acreditar. Se falar 80% dos policiais militares são afastados. Nada absurdo, né? Nada absurdo. Ó, então, apresentou o dado, comentou sobre o dado. Ó o fechamento, Felipe. Tal situação tira o direito de um tratamento de saúde eficaz do profissional. Não estava falando aqui, ó, avaliação médica, saúde, não tem a ver com o que está falado aqui? E não tem a ver com o que está falando desde o primeiro parágrafo? Esse é o fechamento. Não, bacana. Obrigado, Ian. Nada. Estou vendo aqui a conclusão. Ó, portanto,
A crise psicológica que parte dos militares sofrem da pressão exercida pelo trabalho. A crise que parte dos militares sofrem decorre da pressão excessiva do trabalho e da carência de assistência médica nos batalhões. Não está falando, olha, eu falei isso no trabalho. Não foi falado sobre no trabalho, no texto. Eu falei sobre isso. Assim, o Estado deixa de assegurar a integridade física e psíquica desses profissionais. Fechamento. Tá? Aqui ela não colocou proposta, que é o que vai acontecer na maioria das vezes, não vai pedir proposta. Tá? Mas veja que o que é a conclusão? É você apresentar um conectivo conclusivo, comentar sobre o que você falou no texto, confirmando tudo o que você falou, e ó, o comentário, o Estado deixa, assim, o Estado deixa de assegurar a integridade. Fechou com tudo que está falando lá desde o começo do texto. Tá? Quero ir para outro texto agora nesse mesmo tema ainda. Então, vocês volta viram naquele lá ali, que né? você... Pode falar. Pode voltar naquela... No Word? Aquele zebra... Isso. Tá. Eu estava copiando ali os períodos, Isso. Mas vocês viram que, Tá. que ali o aluno fez isso. Conectivo, cabe mencionar que, tópico frasal, apresentou dado, comentou e comentou. Tá? Mesma coisa no outro. Então, vejam, é seguir o esquema. Não faço mínima ideia do assunto. O texto motivador vai te ajudar. Não faço a mínima ideia de dado. Invento. Quer falar, Adriele? Ficou amarelinha aqui para mim? Quero, professora. Pode falar. A UFR nem sempre pede proposta de intervenção, né? Dificilmente. Sim, aí no caso, se ela não pedisse, eu vou fechar como? Esse aí mesmo, ia fechar dizendo o quê? Mas ela fechou sem proposta aqui. Vou voltar ali. Posso tirar, Cris? Pode, Pro, já finalizei aqui. Tá. Ó, Adriele, o fechamento é 3 linhas, é coisinha pouca, só para dizer assim, ó, pessoal, acabou o texto. Ó, portanto, a crise psicológica que parte dos militares sofrem, decorre da pressão do trabalho e da carência de assistência médica nos batalhões. Falou sobre isso no texto. Assim, o Estado deixa de assegurar a integridade física e psíquica desses profissionais. Acabou. Assim é bom, Lira. Tá, Adriele? Ó, é 3 linhas, 2 períodos. Só para retomar aquilo que você falou no texto. Quero ver um outro texto aqui, que a gente vai tentar ver também o problema e como a gente arrumaria. Gente, só uma coisa, tá bem claro como é importante a introdução, que ela delimita todo o texto? E foram felizes para sempre. Gente, se a introdução estiver bem feita, tá tudo 10. Espera aí que eu não estou achando sumiu o zoom daqui. Gente, cadê o zoom? Tá, ele tá aqui. Achei. Aqui. Sabe-se que é dever da Polícia Militar zelar pela segurança pública, pela integridade física e moral da sociedade em geral. Contextualizou. Porém, a cobrança social supera o apoio ofertado para a corporação de força militar. Ó, tá falando aqui da cobrança social, mas não tá explicando o que isso aqui tem a ver com isso aqui. Tá faltando essa informação. Com esse cenário, que cenário? De cobrança social que supera o apoio ofertado. O aumento do número do quadro de agentes com depressão pela falta de apoio psicológico
preocupa a Secretaria Nacional da Segurança Pública. O que vocês têm a me dizer sobre essa introdução? Oi, Yara, Oi. o conectivo sabe-se, ele pode começar na introdução? Eu achei que era só no desenvolvimento, não ali na introdução. Pode, tá? Porque sabe-se, você está apresentando um verbo que vai te dar força argumentativa. O que você não pode é começar, sabe-se aqui, ó. Tá? Daí não pode, no segundo parágrafo. Segundo e terceiro parágrafo tem que começar com conectivo. Certo. A Polícia Militar também está com letra minúscula, tem que cuidar. Mas tem um problema gravíssimo que vocês não estão vendo. O que esse texto vai defender? Veja, se tivesse dito aqui, com esse cenário, o aumento do número de quadro de agentes com depressão pela falta de apoio psicológico é alto, vírgula, o que deve ser resolvido. É uma tese. Agora, se disser que essa informação preocupa a Secretaria da Secretaria, não é tese, é fato. Então, tá bom, acabou, então. Não tem o que falar, porque com esse cenário preocupa a Secretaria, tá bom. Tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Primeiramente, cabe mencionar que os brasileiros, em geral, estão sofrendo com a depressão. Eu não posso ter esse tópico frasal aqui, tá? Porque não foi falado sobre isso aqui. Segundo parágrafo. É importante ressaltar que a falta de apoio psicológico é a causa mais contundente dos casos de suicídio em carreira militar. Daí sim, beleza. É um tópico frasal. Tá? Mas veja que essa informação aqui não foi apresentada na introdução. Então, quando o corretor se depara com isso aqui, ele vai falar, saiu do tema. Daí tá, ó, diante disso, os policiais militares estão mais vulneráveis a adquirir a doença, pois diariamente atendem ocorrências perigosas, colocando sua vida em risco em prol da segurança da sociedade. Além disso, no Jornal da Manhã, apresenta muitos casos de agentes com casos depressivos, até suicídio com afastamento. Então, começou a falar que a população tem depressão, daí falou que os policiais adquirem a doença com mais facilidade, e não se falou mais sobre isso. Porque aí, ó, eles colocam sua vida em risco em prol da segurança. E o que isso tem a ver com a depressão? Então, se amarrar melhor, vai ser coerente. Tá? Aqui, o jornal mostrou muitos casos de agente que não tem afastamento. Isso é fato. Cadê o comentário sobre isso? Poderia colocar um comentário adicional, tá? Isso mostra que a falta desse cuidado governamental está atrapalhando, não sei o quê, vai comentar. Tá? Então, vejam, a ideia é boa, só que se ela não estiver bem amarrada, ela fica solta e incoerente. Então, aqui, quando a introdução está com 6 linhas, já é suspeito. Quando eu gravo áudio para vocês, geralmente eu falo, ó, num primeiro olhar, o teu texto está não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque a gente olha. Se a introdução está muito longa, deu pane. Tá? E se a gente vê que os parágrafos mediais estão menores que introdução ou conclusão, é problema. Tá? Outra, a gente sempre olha também iniciar com conectivo, tem que começar. Ah, mas todo mundo vai começar com primeiramente. Tudo bem, muda então. Mas não perca a ideia. Tá? Gente, dúvidas aí? Algum comentário? Yara,
Oi. No desenvolvimento, quando PRF, PF, por exemplo, que eles pedem até 30 linhas, eu posso dividir ali o texto em 4 períodos, né? Em 5? 4 5 parágrafos. períodos, 4. Aí, no desenvolvimento 1, é 4 linhas, no 2, 4 linhas, que é mais ou menos dentro do padrão. E quando é de 15 a 25? 8, 8. 10 daí. 8, 8. É porque na PF, PRF, você vai fazer uma introdução de umas 5 linhas, e geralmente tem 3 quesitos. Então, vai ser 8, 8, 8, 8, 9, 10, tá? Certo. Porque o último quesito você vai apresentar junto com a conclusão. Você colocou os 3 quesitos ali no desenvolvimento, fora a conclusão, ou você incluiu a conclusão ali? A conclusão você vai colocar no último quesito, para poder fechar o texto. Ali. Então, e a Polícia Civil, que é 25 linhas no máximo, o desenvolvimento, como que ficaria, assim, para eu não perder nota, para eu não perder... geralmente, eu tento manter 4 linhas, 4 linhas. Aí, mais ou menos, umas 5 linhas de introdução, já dá 8 com 5 dá 13, e aí a conclusão eu fico apertada, porque eu tenho a dificuldade tremenda da conclusão, aí eu tento fazer 3 linhas, mas já vou esticando, assim, aquelas letras grandes, sabe? E fica horrível. 3, 4 linhas na conclusão. Se você... assim, né? O máximo é 25 linhas, o mínimo é 20. A minha única dúvida eu posso fazer 6 linhas no desenvolvimento no 1, 6 ou 7 no 2? Pode ser? Marli, pode, mas eu vou te sugerir que não. Então, eu vou sugerir que você faça... Qual que foi o último ciclo que você mandou texto, Marli? Eu mandei o dos 6... que aí 6? Eu estava com 7, o 7 estou atrasada, estou terminando hoje, eu terminei o simulado, e falta fazer a redação. Tá. Então, porque assim, ó, na conclusão, 3, 4 linhas, é só para fazer um fechamento mesmo, sim, porque o desenvolvimento que vai pegar. Né? Sim, a minha única dúvida é quantas linhas eu tenho delimitado num texto de 25 linhas, se eu tenho 5 de introdução e mais ou menos 3 de conclusão. Aí eu ficava na dúvida, eu posso fazer 6 linhas, 7 linhas em um desenvolvimento e no outro fazer menos, tipo 3 linhas? Não, mas peraí, fala de novo. Quantas linhas na introdução? A introdução, mais ou menos 5 linhas, correto? Tá, beleza. Conclusão, 3 linhas. Aí tá. A minha dúvida era, ali no desenvolvimento da redação, que eu poderia... Eu tenho 2 períodos, eu tenho dois argumentos ali para eu defender ou para eu, né? Então, aí... Eu sempre fico na dúvida, tá, mas se eu fizer 4 linhas em um desenvolvimento, eu posso fazer 6 linhas em um outro? Vai ficar mas a minha pergunta é, por que você vai fazer 6 de desenvolvimento? Mas eu não estou falando no todo, eu estou falando 10 no todo, entendeu? Só estou querendo dividir esses 2 períodos ali. E cada mulher louca aqui. Posso colocar o teu texto na tela? Claro, pode sim. Eu achei um aqui do 6º ciclo. Uhum. Deixa eu pegar. Lembra daquele primeiro olhar que eu falei, né? Ó, pensa no primeiro olhar. Ó, a tua introdução... Ah, não, peraí, que eu quero esse. A tua introdução tem 5 linhas? Ok. O teu D1 tem 5. Uhum. Ou seja, ele está do mesmo tamanho da introdução. Não dá. Aí... Oh, pode falar. Ô, prof,
E ele tem que ficar maior que a introdução sempre? Sempre. Faz 5, 8, 8 e 3. Aqui, Agora ó, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem, então aqui tem 7. Aham. Só que eu já sei, eu não corrigi esse texto, eu não vi, mas eu já vou olhar para ele com maus olhos, porque se eu tenho um desenvolvimento tão curto, significa que está faltando informação. Delas é bom, porque faz a professora mostrar a forma que eles corrigem. Não entendi, Alves, fala de novo. Só de olhar no texto o tamanho dos parágrafos, eles já sabem se está faltando alguma coisa ou não. Quando eu vejo 5 linhas, eu tenho certeza que está faltando. Quando a gente vê esse tamanho desarmônico, a gente sabe que tem problema. De 5 linhas, ela falou que está faltando alguma coisa. Tem que ter 4 em cima, depois tem que ter 8 e 4 embaixo. Daí dá quanto? 3 vezes 8, né? Eu ia achar bem gostoso. Então aqui, desse modo é a conclusão. Tem 4 parágrafos, eu já sei que desse modo é a conclusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem problema, eu tenho certeza que tem problema. Ai, Jesus, eu preciso melhorar. Sabe por que eu tenho certeza? Porque se você está fazendo uma conclusão tão longa, significa que você está argumentando aqui. Que você deixou de argumentar aqui e que você está argumentando aqui. Perfeito. Tá? Então, é assim, a introdução é maior porque você apresenta, você direciona e apresenta a tese. Certo. Na conclusão, você só faz um fechamento de tudo aquilo que você argumentou. O point mesmo, o bafão, é aqui. Opa, fui até a conclusão. É aqui, nos 2 parágrafos. Entendi. Então, veja, primeiro, não tem conectivo aqui. Ponto final aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ponto final aqui. Ponto final aqui. 2 períodos. Certo. Tá faltando. Isso é ruim ou tá errado? Dois pontos nesse desenvolvimento? Tá errado porque tá faltando. Deixa eu ver. Cabe mencionar que realizará a escolta das vacinas com equipes para os locais de distribuição de estados. Além disso, colocará suas motocicletas para garantir a distribuição, evitando o desvio. Você só colocou fato, você não comentou. Faltou só comentar, mas os 2 pontos e as 2 vírgulas, porque está dentro da norma daí. 2 pontos, 2 vírgulas, eu posso aumentar. Não, tá certo. A extensão do período tá boa também. Tá. 2 linhas e um pouquinho. Esse é um tamanho ótimo para o período. Correto. Já estou vendo um outro problema aqui. Primeiro, por outro lado, para apresentar 2 lados é difícil, então eu vou ter que ver se realmente é por outro lado. Eu nem estou lendo o segundo parágrafo, esse parágrafo. Desta forma, como que eu vou apresentar um tópico frasal e já ir para a conclusão? Não posso. Entendi. Esse aqui deveria ser o último período do parágrafo. Tá? Então, essa ideia dos 4 períodos ajuda bastante. Certo. Luciane, é um texto dissertativo, mas quando é federal, é dissertativo argumentativo. Vou te falar o seguinte sobre... Mas esse era PC, né, gente? PC. Vou falar o seguinte, tá? Posso fazer uma pergunta? Claro. Perde nota essa falta de períodos menores e desenvolvimento também com menos linhas? Perde. Para o avaliador, perde ponto? Claro, porque está faltando conteúdo. Se está faltando conteúdo, você vai perder muita nota. Veja que está faltando, ali só tem fato, não tem argumentação e não tem dado. Daí perde nota. Eu sofro desse mesmo problema, né? Você vive me puxando a orelha nas minhas redações, porque é bem por causa disso. Só fato, né? Tem que comentar. Imagina, Marli. Sobre o que você comentou ali, Luciane,
A federal sempre vai pedir dissertativo argumentativo, está lá no edital. Tá? Bancas, de maneira geral, bancas, provas, tá? Num monte de lugar. A gente vê dissertativo. Só que dissertativo é dividido em dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Na federal, por mais que na proposta, eu nem lembro quem foi que fez essa proposta, mas mesmo que tivesse escrito dissertativo ali, você tinha que fazer dissertativo argumentativo. Lá na PRF, ele fala dissertativo. Então, você pode fazer dissertativo expositivo, que é mais fácil, entre aspas, eu não acho mais fácil, mas é, tá? É que eu gosto mais de argumentar. Mas você também não vai perder nota se você fizer dissertativo argumentativo, porque está escrito dissertativo. Tá? E isso aí o pessoal peca muito. O ideal seria ele falar dissertativo expositivo. Outra dificuldade que eu tenho é que nem você falou, tem que argumentar. Argumentar, mas sem dar a minha opinião. Porque tem que usar sempre a terceira pessoa, não como, eu penso, eu acho, né? Tá, nós vamos fazer isso agora num texto que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu só ver o número dele. 3. Ó, é outro tema agora, tá? É aquele da educação. Opa, peraí. Porque o que acontece? Você tem que dar a sua opinião sem usar a primeira pessoa. O que isso significa? É assim, ó. Se eu te disser assim, se eu disser para vocês, gente, eu acho que é texto dissertativo argumentativo. É diferente de eu dizer, gente, é dissertativo argumentativo. O problema é distinguir um do outro. Na verdade, Emerson, se ele falar dissertativo expositivo, você não precisa ter uma tese que defenda um ponto de vista. Você vai fazer a tese apresentando os tópicos. Você está fazendo as redações PRF, Emerson? PRF? Porque aí, se você estiver fazendo, quando você mandar o teu texto, você me chama que eu vou te mostrar a diferença entre eles. Tá. Beleza. É porque se você estivesse fazendo para treinar, eu ia te mostrar qual é de que maneira que você apresenta a tese num texto dissertativo argumentativo. Tá bom, Emerson. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar, tá? Depois eu passo meu telefone, eu peço para o CA, daí eu te ajudo a direcionar nisso aí. Vamos pegar o texto, aquele que falava sobre a educação, tá? Esse texto está bem legal. A pandemia que vem assolando a humanidade não está apenas ceifando vidas, mas também trazendo às claras o quão desigual é a realidade da educação. Contextualizou. Em meio à pobreza, o desemprego, a fome e a falta de recursos, alunos do ensino público vão ficando cada vez mais distantes do nivelamento estudantil igualitário do ensino particular. Tudo isso aqui é fato. Olha que interessante. Uma das causas que alimenta essa realidade é o acesso à internet, aliado à falta de equipamentos. Olha que coisa. A pessoa desse texto aqui colocou a tese aqui. Mas ela tá com a tese aqui porque eu sei que isso tem cara de tese. Mas, na avaliação da banca, não é tese. Isso aqui não é tese, é argumento. Então, o que acontece? Essa informação aqui deveria estar aqui. O que teria no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Tá? Falaria sobre a falta de acesso à internet. E no outro parágrafo falaria sobre a falta de equipamentos e falta de uso, de saber usar os equipamentos. Yara, posso só grudar aqui?
Não, porque senão vai dar 8 linhas. Se der 8 linhas, a gente já sabe que tem problema. E aí eu faço a seguinte pergunta. Pensando na introdução desse texto, essa informação aqui é importante para o tema? É importante a gente dizer, no tema de educação, fazer o paralelo que, além da pandemia ter problema de matar as pessoas, está atrapalhando a educação? Não estão me escutando? Mas está atrapalhando, não está? Atrapalhando ou está inútil? Ah, você diz a pandemia atrapalhando a vida das pessoas? Isso que você quis dizer? Atrapalhando a educação. As pessoas morrerem? Não dá nada. O que está atrapalhando a educação, o que está trazendo às claras o problema da educação desigual é a falta de internet e a falta de aparelhos. Poderia retirar o primeiro período. Tiramos o primeiro período, ganhamos espaço para colocar essa informação aqui, matou o primeiro parágrafo. Outra dica que eu vou dar. Poderia dizer que, Elvis, vê se você concorda aí que você pensou sem o primeiro período, tá? Veja se você acha do que eu vou falar. A pandemia trouxe às claras o quão desigual é a realidade da educação no Brasil. Ponto. Contextualizou. Em meio a pobreza, desemprego, fome, falta de recursos tecnológicos. Muito exemplo, não precisa. Pobreza já tinha antes de pandemia. Então, poderia tirar. Então, em meio à situação econômica, sei lá, eu acho que nem precisaria falar isso, né? Mas entre alguma coisa, pode colocar 2 ou 3 no máximo. A falta de... Tá, então, em meio a esse contexto, alunos do ensino público vão ficando cada vez mais distante do nivelamento estudantil igualitário ao ensino particular. Ponto. Uma das causas é a falta de acesso à internet e a falta de equipamentos para os alunos da rede pública. Ponto. Não preciso dizer que é para isso, porque isso aqui eu falo no desenvolvimento. Dessa realidade, não precisa dizer que é tão discrepante, porque você ainda não comprovou isso. Tá? Então, problema de linguagem. Não precisa você colocar alimenta, porque existe uma palavra denotativa. Você não precisa ficar usando figuras de linguagem no teu texto dissertativo e argumentativo, tá? Isso é característica de texto de opinião. Brincar com a linguagem. Que não dá. Então, uma das causas dessa realidade é a falta do acesso à internet. Você pode ousar na linguagem? Pode. Mas veja que aqui não está agregando nada. Você não está falando de alimentar. Tá? Outra situação... Então, tá. Falta de equipamento. Outra situação é a evasão escolar. Por que está falando de outra situação se a gente ainda não falou sobre os problemas causados pela falta de acesso à internet? Então, gente, é assim, ó, é uma informação por parágrafo. Um dado, um comentário. Aqui tem muita informação e as informações não estão trabalhadas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, quase do mesmo tamanho, é suspeito. E uma outra coisa que o corretor vai olhar com desprezo. Deixou de argumentar em 5 linhas. Eu sou uma que tiro, que eu faço a minha avaliação subjetiva se o cara não usa
o máximo. Pô, má vontade para escrever só o mínimo. E aqui 19 linhas, né? Zero. Porque não é 20. Em meio a esse desinteresse político-social de auxiliar, professores chegaram numa solução e eles estão sobrecarregados. Informação nova está falando... Informação nova está falando agora sobre os professores. E eu não estava esperando que falasse sobre os professores, porque a introdução do texto está falando que vai falar sobre a falta de internet e de material, de celular. Tá? Então, veja que aqui tem muita informação e nenhuma está trabalhada. Portanto, precisamos cobrar mais efetividade das autoridades. Se você for apresentar a proposta, se a proposta pedir que você dê medidas de solução, não se inclua, porque você não vai fazer nada. Isso é incoerente. Precisamos cobrar mais efetividade das autoridades. Se você não tem filho precisando disso, você não vai cobrar, você vai falar, poxa, que pena. Então, evita usar a primeira pessoa. E era errado usar a primeira pessoa? Não, não é, mas enfraquece a argumentação. Tá? Com a Secretaria de Educação e Saúde, contra o vírus. Então, veja, tudo bem que tem que... Oi? Só uma dúvida aí, mas usando só duas informações no texto aí, igual a falta de acesso à internet e a falta de acesso a equipamento tecnológico, aparelhos tecnológicos, não ia ficar muito fraco de informação ou não? Não. Se você fizer bem feito, Felipe, fica maravilhoso. Não, né? Hã? Não, é isso aí, essa é a minha dúvida. Eu falo assim, é só 2 pontos que a gente vai, porque assim, esse é um assunto que tem vários... Dá para expandir muito o assunto, né? Vamos falar assim. Aí eu só limitar ali acesso de internet e a falta de equipamento, se eu desenvolver bem, comentar bem ali, não vai ficar um texto fraco, né? Vamos falar assim, de argumento. Não mesmo. Porque o que aconteceu aqui, Felipe? Essa pessoa quis trazer todas essas informações. E aí, o que aconteceu? Ela falou muito e não falou nada. Então, talvez, Felipe, você ache, acho que o Elvis também comentou, né, profissional, talvez vocês achem que os assuntos são muito parecidos, né? Acesso à internet é praticamente a mesma coisa que acesso aos aparelhos, tá? Beleza, mas se você não lembrar de outra coisa, você vai trazer o dado que as pessoas não têm acesso à internet. Então, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, somente 60% dos alunos de escola pública têm acesso, deve ser muito menos, 30% dos alunos de escola pública têm acesso à internet. Comenta. Isso porque não tem acesso à internet em alguns lugares, outro porque as pessoas não podem pagar, tal. Comenta. Apresentou o dado, comenta. Além disso, um outro problema é o acesso aos aparelhos. Ponto. A questão é que às vezes não é a falta de aparelhos, mas sim saber mexer nos aparelhos. Eu estou bem na oralidade, tá? Então, de acordo com a Secretaria Municipal de São Paulo, do total de alunos, eles só sabem mexer em redes sociais, não tendo facilidade de acesso a aplicativos educativos, de educação. Ponto. Aí comenta. Isso mostra que é necessário, que devia ser implantado antes uma educação voltada para aparelhos informáticos, sei lá, para que as pessoas saibam lidar com ele. Ponto. Acabou a argumentação. E aí eu fecho. Então, portanto, como o acesso ao ensino à distância no Brasil se mostrou falho na época da pandemia, é importante que, sei lá, você pode fazer se estiver pedindo proposta, que eu acho que esse aqui pediu proposta, né? Não sei cadê a proposta daqui, mas acho que ele pediu. Daí você vai fazer algum comentário ali. Mas, o que o corretor vai olhar, Felipe? É no dedo. Tópico frasal, dado, comentário.
Porque o direcionamento do texto aqui está falando que deixou às claras o quão desigual é a realidade da educação. Já era antes. Então, também isso é importante falar, né? Que já era antes um problema. Então, lá no primeiro parágrafo, contextualização, tema, tese. Segundo parágrafo, conectivo, tópico frasal, dado, comentário. Terceiro parágrafo, conectivo, tópico frasal, comentário. Amarra, né? Fecha lá, retomando a tese. Conclusão, 2 períodos, 3 linhas, fechamento do texto. Beleza, minha gente? Beleza. Dúvidas, comentários? Só comentar ali que quando tem um tema assim que a gente consegue expandir muito, até eu também caio nessa tentação, quando a gente vai fazer o texto, acaba tendo, como abrange bastante assunto, ali, bastante tema, a gente acaba querendo colocar muita informação ali, acaba se perdendo no desenvolvimento do texto. E, assim, a gente vê que quanto mais simples ali e mais detalhado a gente conseguir fazer, igual pegar 2 assuntos ali, 2 tópicos só, e esmiuçar, detalhar, o texto fica mais elaborado ali, né? Eu vou mostrar um texto aqui, que eu corrigi agora há pouco, só vou tirar o nome da pessoa e vou mostrar. Veja o que acontece. Se você coloca muita informação, alguma vai ficar sem explicar. E aí o corretor vai te falar, e aí o corretor vai te falar, mas por que isso está aqui, né? Então tudo precisa de, não tem não. Tá, eu vou compartilhar. Aqui, por mais que tenha desvio de norma, o conteúdo tá bacana, tá? Vejam aqui para mim, deixa eu tentar mudar vou tentar mudar a cor. Ó, esse parágrafo. Primeiramente, deve-se destacar que os profissionais de segurança pública, esse mesmo, tá? Não tem acompanhamento psicológico adequado sendo oferecido pelo Estado. Tópico frasal. Isso fica evidente quando, segundo a Secretaria de Saúde, 43 policiais são afastados de suas funções todos os dias por problemas psicológicos relacionados à profissão. Ponto. Tá. Tópico frasal, dado. Em 2018, na cidade de São Paulo, 104 policiais se suicidaram. Ponto. Outro dado. Para especialistas, a causa desses problemas é a falta de assistência do Estado, estresse, conflitos e a pressão da sociedade. O meu comentário foi: cadê o teu comentário sobre isso, sobre esse dado? Tá, os policiais são afastados, e aí, qual que é a consequência disso? Depois, o monte de policial se suicida por causa do monte de coisa. Cadê? Para especialistas, a causa desses problemas é a falta de assistência. Mas e para você? Essa é a fala do especialista. E a tua? Tem que ter a tua voz no texto. Como o assédio moral e a pressão da sociedade. E aí eu falei, que pressão? Toda vez que o corretor faz um comentário, faz uma pergunta, você está perdendo nota. Então, veja, ele quis colocar muitas informações aqui, ele não trabalhou, ele perdeu nota. E aqui ele não pôs nenhuma, ó. A falta de infraestrutura corrobora para deixar a profissão que já é perigosa pior. Assim, então, a gente tem o problema do assim, né? Não basta o Estado não contratar agentes, é preciso oferecer condições. Logo, investir em equipamento, aumentar o efetivo, tá. Mas cadê a justificativa de que a falta de estrutura atrapalha? Não está explicado, não tem dado. Tá? Então, se não tem dado, é achismo. Então, gente, eu sei que dá vontade, eu gosto de escrever também, eu sei que dá vontade de escrever um monte de coisa. Mas a gente vai ser avaliado, critério
problema do assim é que estava muito cedo para colocar a conjunção conclusiva ali. Tá? Você tem que deixar a conjunção conclusiva para o final do parágrafo. Quando a gente corrige, gente, na banca, você preenche com um tiquezinho, né? Então, ele tem lá, fez, não fez. Daí, dentro desse fez, não fez, colocou argumento? Sim ou não? Depois disso, qualidade desse argumento. Tá? Então, a correção acaba sendo matemática. Tá? Gente, alguma dúvida? Yara, só para retomar, então. Então, sempre que eu tiver primeiro no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, eu vou apresentar o que eu vou falar, a tese ali, e vou colocar um dado como confirmando aquilo. Tem que pôr. Se você Nos não dois colocar, sempre. Nos dois sempre. Se você não Tá. colocar, você vai perder nota de argumentação. Correto. Porque é um texto dissertativo argumentativo. Ele quer argumento. Certo. Tá? Então, tem que pôr. Segue ali o esqueminha. Dá vontade de falar muito mais? Dá, só que daí vai ficar sem explicação, você vai perder nota também por falta de conteúdo. Feito. Pro, você falou que a pessoa tinha que se posicionar. Como que a pessoa podia fazer isso sem usar a primeira pessoa, por exemplo? Nesse último texto que a gente viu? Isso. Então, não tem primeira pessoa ali e ela se posicionou. Não, teve um parágrafo ali que você falou que faltou a pessoa se posicionar. Tá, vou voltar ali então. Porque aqui, ó, quando a pessoa coloca que uma Não das nesse, causas... Pro, no último texto. Ah, tá, que era aquele sem nome, né? Isso. Tá, deixa eu ver. Ah, legal a tua pergunta. Legal. Dentro do parágrafo... Ah, eu tô mostrando para mim mesmo aqui. Crente. Dentro do parágrafo, precisa você ter o teu comentário também. Não pode ter só Tá sem som. Bati o dedo aqui. Então, aqui, nesse pedaço aqui, tá? Ó. Ele começou dizendo que não tem acompanhamento psicológico. Daí o dado. Isso fica evidente quando, segundo a Secretaria de Saúde, 43 policiais são afastados de suas funções todos os dias por problemas psicológicos. Ponto. O número é grande devido à falta de estruturação do exercício da profissão, já que eles estão sem insumos, estão tendo que competir com os bandidos, que não sei o quê, não sei o quê. Tem que explicar. Esse posicionamento não é no caso de você falar eu acho, é um comentário. Deu para entender, Cris? Quando você comenta, tá gravada, Felipe. Vai ficar gravado. Eu acho que o CA manda. Se ele não mandar, eu peço para ele, daí você me pede, eu mando para você. O CA manda. Então, é o comentário. Tá? Quando você faz um comentário sobre dado, já é o teu posicionamento. Veja, se o cara falasse que os problemas psicológicos surgem por falta de insumo, por falta de pessoal, porque as pessoas trabalham demais, é a tua visão. Tá? Então, o comentário... Você falou ali, ó, para especialista, a causa de todos os seus problemas é a falta de consciência do Estado. Ali que você disse, mas faltou posicionamento da pessoa. Como assim? Se ele tivesse colocado aqui, ó, em 2018, 104 policiais se suicidaram.
Tira isso. A causa dos problemas é a falta de assistência do Estado, o estresse da função. Quando ele não fala que é para o especialista, a opinião é dele. Ah, entendi. Só tirando essas duas palavras já seria um posicionamento dele. Uhum. Não é um argumento novo. Usar citação, Otto, na argumentação. Tá? Você está pensando em citação de filósofo? Eu estava pensando, assim, então, assim, eu sei que está anos-luz ainda, se eu tô, vai ficar parecendo que está colocando brinco em porco, né? Não vai, falta muito tempo para chegar lá, mas é mais uma pensando se vale a pena, se... Não, é porque eu ia te falar o seguinte, se você for colocar filósofo e você não lembra... Ué? Alô, alô? Ela deu uma cortada aqui no começo, você estava falando. Ah, tá. Acho que é o gato da internet. Assim, Otto, se você for colocar uma citação e essa citação for longa, eu sugiro que você faça citação indireta. Citação indireta é aquilo que você conta o que o outro falou. Se você fizer uma citação direta, você vai colocar, de acordo com não sei quem, 2 pontos, abre aspas, coloca a fala do cara, fecha aspas, comenta. Por que eu acho melhor você usar indireta? Porque daí você coloca o argumento e fica mais fácil para comentar. Eu acho mais fácil, tá? Mas você pode colocar a citação sem problema. Só que eu também acho que é mais fácil mentir sobre dados. Legal. Que dica, né? Ainda bem que vocês são adultos, dá para falar isso, né? Eu adorei essa dica. Isso tudo é um parágrafo só, Felipe? Tópico frasal, dado, comentário, conclusão. Isso é um parágrafo só. Não, professor, no caso ali, eu quero saber se eu posso inverter o dado e o comentário. Primeiro eu coloco o dado, depois comento ou não? Não, pode inverter, sim. Só que se você fizer o tópico frasal, comentar, colocar o dado, comenta de novo. Vou mudar aqui para você, então. Comentário, mais dado, mais comentário. Que é uma conclusão, né? Então, tópico frasal, comenta o tópico frasal, apresenta o dado e um comentário que é conclusão, tá? Porque daí vai dar 4 períodos. Vê se deu para entender o que eu quis dizer. Eu entendi, eu não posso só jogar o dado, eu tenho que comentar sobre ele, ou eu comento tudo no final. Exatamente. Então, vai dar 3 ou 4 períodos em cada parágrafo argumentativo. Eu acho que 4 é mais fácil também. Beleza? O que mais, minha gente? Professora, pode falar. Citar, qual que é a forma correta se eu for citar o G1? Colocar, tipo, é suficiente colocar no portal do G1? Ou preciso colocar... De acordo com o portal, G1, de acordo com o site, G1. Tá. Uhum. Porque assim, ó, Luciane, a gente vai olhar no dedo. Tem fonte. Citou a fonte. Tem dado. Tá? A gente vai procurar assim. Beleza. Tá. Porque se você colocar o dado e não colocar a fonte, é achismo. Entendi. Eu até, numa redação, eu ia falar que eu vi no jornal do meio-dia, da RPC, ia ficar muito longo, daí eu até coloquei assim, do jornal Gazeta do Povo. Ótimo, fechou. É isso mesmo. Tá. Manda bala. Por mais que seja, né, tipo, a gente confia no Jornal do Meio-Dia, né? Mas ele acaba sendo pobre quando a gente vai citar. Então, fala que é o Jornal Gazeta do Povo, Folha de São Paulo, Revista Veja. Tá? Porque daí é mais certo, né? Acaba que daí consta da mídia televisiva, hein, prof? E, gente, isso que eu ainda falei Revista Veja para vocês, o que tem gente que odeia a Revista Veja,
que dá pane, vocês não têm noção. Então, vai usando o que a gente acha mais ou menos neutro, né? Na hora da prova, a gente ama tudo que a gente possa ter nota. Isso mesmo. Então, tá bom. Mais alguma coisa, minha gente? Então, o negócio é escrever, escrevam, mandem lá. Se vocês conseguirem escrever, mandar final de semana para a gente, é louco de bom para poder corrigir. Beleza, professora. Tá bom? Abração grande, qualquer dúvida, gritem. Tá bom, obrigado. Imagina. Obrigada, Pro. Obrigada, Imagina. professora. Beijos. Imagina. Beijão, até a próxima. Beijo, bom fim de semana. Você também. Tchau, Felipe. Tchau, Pacheco.
pensei, de Deus, passei uma saia justa agora tudo. Meu Deus do céu. A tal da Marli estava perguntando, daí o Elvis falou assim, tem cada velha louca aí. Só que o áudio dele estava aberto. Ficou tão nítido. Meu Deus, que gelo que deu. Emerson, então é o seguinte. Quando você tem o texto dissertativo expositivo, você não precisa ter tese, tá? Só que você precisa ter uma apresentação, ter uma introdução, né? Deixando evidente ali o que você vai falar no texto. Então, eu vou te mandar um pedaço eu vou te mandar uma introdução que o aluno fez, ele deixou eu mostrar, tá? Eu vou te mandar a proposta e vou te mandar a introdução dele. Na verdade, eu acho que eu vou te mandar o texto inteiro. Valia 13 pontos, e aí ele tirou 12,9, porque eu teve um descontinho ali de escrita. Então, o que acontece? A apresentação da tese, eu vou deixar sublinhado ali para você, tá? Então, nesse contexto, é importante definir o que é a pirataria, suas consequências e a importância da recuperação. Isso tudo é o que está nos quesitos da proposta, tá?
Aí, nos parágrafos argumentativos, aqui é um texto de 30 linhas, precisa trazer também dados e comentar sobre eles, tá? Então, a diferença vai focar mais na questão da apresentação ali e também no modo como você vai trabalhar dentro dos parágrafos que você, digamos assim, você vai explicar mais, porque tem mais linhas, né? Eu vou te mandar os arquivos, só um pouquinho.